Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série de vídeos de introdução à gestão estratégica de bombeiros. Nesse vídeo nós vamos falar aí sobre o G8, são os 8 desafios na gestão de bombeiros civis de nossa autoria. Aqui nós gostaríamos de falar um pouco do nosso envolvimento com o tema, porque para aquelas pessoas que não nos conhecem, pode dar a ideia de que nós tenhamos caído de paraquedas ou tenhamos uma formação incipiente para falar sobre o tema. Mas atuo como bombeiro e chefe de bombeiros públicos e privados desde o ano de 1990. Né? Sou gestor de voluntariado com bombeiros civis desde 2006. Escritor aí de livros, artigos e folhetos da área de bombeiros civis e de outras áreas há bastante tempo, mas principalmente de bombeiros civis a partir de 2009, quando surge a Lei 11.901. Inclusive sou autor, né, do primeiro livro de bombeiros profissionais civis do Brasil. Lógico, outras obras surgiram, como de uma colega lá em Belo Horizonte, de sindicatos e de outras instituições que ao longo do tempo foram falando sobre o tema. Além disso, participei de diversos programas, né, artigos, folhetos e etc. também desde muito tempo, né, participando aí de entrevistas e diversas outras atividades. Também fui idealizador e organizador e também promotor de cursos gratuitos de formação de bombeiros em comunidades carentes, como lá em Itaquaquecetuba e também no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, todos aí no extremo leste de São Paulo, formando bombeiros civis, dando uma chance de profissionalização àquelas pessoas que não tinham condição de pagar um curso regular, inclusive frequentando, né, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Diversas vezes levamos os bombeiros civis para instrução e treinamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar. Também fui coordenador de 5 encontros de bombeiros em nível Brasil. Tivemos aí com mais de 700 bombeiros em um dos nossos encontros. Foi a maior marca de encontros de bombeiros que nós tivemos até hoje no Brasil, né? Tirando aquele evento maravilhoso na Câmara Municipal de São Paulo, também muito bem articulado e muito bem organizado pelas instituições de bombeiros, e que fez um trabalho excelente lá na Câmara de São Paulo, e isso também graças ao trabalho incansável dos vereadores que sempre apoiaram os bombeiros profissionais civis. Fui criador também da primeira medalha de bombeiros civis do Brasil. Nós temos medalha de bombeiro militar aí a dar com pau, né? Mas de bombeiro civil a gente não tinha nada. E eu tive a honra de criar a primeira medalha de bombeiros civis do Brasil. Participei de diversas frentes de reconhecimento e desenvolvimento da profissão, né? Tive a honra de integrar uma série de ações nesse sentido, das quais me orgulho muito. Sou gestor de contratos de bombeiros na administração pública federal e com a formação multifacetada hoje, além de ser docente na área de segurança pública e defesa civil, também atuo na Sociedade Brasileira de Proteção Humana, a SOBRAP, desenvolvendo ações de cunho humanitário e de segurança humana de um modo geral. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do conceito de segurança humana integral, eu recomendo a todos que visitem nossos artigos lá em Web Artigos, e principalmente o artigo que nós tratamos sobre segurança humana integral. Bom, sem perder tempo, nós gostaríamos então de elencar aqui o G8, começando pelo primeiro item, que é a chamada falta de iniciativa. E aqui a gente sempre toma cuidado de que os nossos colegas bombeiros observem o seguinte: é imperioso, tá? E você precisa observar isso. Se a gestão daquela empresa, daquela instituição, daquela entidade, ela é imperativa, aquela que na realidade obriga ou não aceita sugestões, ou se ela é colaborativa, daquela que aceita sugestão. Porque nós incorremos também no grande problema de, não conhecendo a gestão, acabarmos aí inferindo alguns códigos de éticas, às vezes profissional, às vezes pessoal. Porque nós temos ainda muita gente na área de gestão.
ou que faz gestão, ou que caiu de paraquedas na gestão de bombeiros e tem muita dificuldade de trabalhar com pessoas. E aí a gente precisa respeitar o lugar, respeitar o momento e respeitar também aquela pessoa. E aí começa com, após conhecer se a gestão é imperativa ou se ela é colaborativa, não deixar de ter iniciativa, tanto no sentido de ser proativo, quanto também obediente à gestão. E conhecer o tripé institucional, ou seja, a instituição para a qual você está prestando serviço, ou empresa, ou organização, a gestão, como nós dissemos agora há pouco, e o próprio prestador de serviço do bombeiro profissional civil que está ali. Se for orgânico, também conhecer que tipo, qual é o perfil, o nível desses profissionais que estão atuando nessas situações. E hoje a gente tem um grande problema porque ninguém cava, e se não cava, não acha, logicamente. As pessoas ficam inertes, às vezes esperando cair do céu as informações, não buscam informação e acabam perdendo extraordinárias oportunidades de serem grandes profissionais aí nessa área de gestão de bombeiros profissionais civis. E eu sempre digo que quem se empenha muda cenários, né? E, ainda que você encontre uma gestão imperativa, se você for uma pessoa que não ficar batendo de frente e nem ficar arrumando confusão, com certeza uma hora alguém vai te reconhecer, vai saber quem você é e vai dar valor às suas ideias, ao seu trabalho. Mas nunca seja ocioso, né? Eu lembro que em uma das empresas multinacionais em que atuei, eu tinha um colega que ele costumava dizer: meu amigo, não é comigo, dinheiro pouco se ganha na manha, e não é bem assim, né? A gente tem que sempre tentar oferecer o melhor possível e deixar a falta de iniciativa de lado. O segundo item, também muito preocupante e que gera bastante preocupação da gente, é a formação que nós temos hoje, que ela é muito incipiente e deficiente. Ou, quando não, ela deixa muito a desejar quanto a, principalmente, o conhecimento de SCI ou CCIP, né, para alguns. SCI, Segurança contra Incêndio, CCIP, Segurança contra Incêndio e Pânico, que é um termo muito mais usado na atualidade, principalmente nas legislações dos corpos de bombeiros militares. E aí conhecer minimamente a normatização, a legislação, os projetos de segurança contra incêndio e pânico, os relatórios e normas da organização. Veja bem, nós temos as normas, essas normas que são aquelas que estão lá do Ministério do Trabalho, como por exemplo o NR23, mas nós temos muito mais que isso. Nós temos também as normas e relatórios internos da organização, que algumas organizações chamam de policies e outras chamam aí, de repente, diretrizes e outros procedimentos operacionais e administrativos da organização. E também existe hoje um exagero muito grande na formação em priorização do pronto-socorrismo e do atendimento pré-hospitalar. E aí, o básico, que é aquilo que o gestor está esperando, que as empresas estão esperando, que as instituições estão esperando, que é principalmente o trabalho de gestão, né? Às vezes esse trabalho não é encontrado naqueles profissionais ou naquele grupo de bombeiros civis, em virtude de uma formação deficiente, incipiente, principalmente para o óbvio. Uma outra questão, terceiro item, uma valorização exacerbada do protagonismo individual. E aí vem a velha frase: juntos sim, unidos talvez, quem sabe, né? Existe muito disso. Hoje nós temos muitos profissionais que querem realmente chamar a atenção para si, na busca por um protagonismo individual. A gente não pode esquecer que o bombeiro não é qualquer profissão. O bombeiro é uma profissão diferenciada. Se ele não é minimamente um profissional muito bem formado, muito bem qualificado para as suas atribuições, ele tem que ser minimamente uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, ele tem que entender que ninguém faz nada sozinho.
Eu admirei essa semana, enquanto participava de um curso no Einstein, sobre atualização, principalmente no trabalho de técnicas focadas aí no pessoal de enfermagem do trabalho, nas equipes multi, inter e transdisciplinares. Um grande médico aí da área aí da mastologia, e ele comentava, e eu fiquei maravilhado com aquilo, porque é um cara de um nível extraordinário, presidente de uma das sociedades mais conceituadas da área, e ele disse: eu nunca trabalhei sozinho, eu não trabalho sozinho, e eu tenho que respeitar e chamar para próximo de mim aquelas pessoas que fazem parte das nossas equipes multi, inter e transdisciplinares. O protagonismo individual, ele não faz com que você cresça. Pelo contrário, ele faz com que você apenas mostre que a sua incapacidade de lidar e de trabalhar em equipe e de valorizar as demais pessoas que estão fazendo junto com você um trabalho excepcional. E hoje, infelizmente, é um desafio para a gestão, porque quando você encontra com pessoas desse nível, eles mais atrapalham do que ajudam no trabalho, seja nas organizações públicas ou privadas ou nas demais instituições. E até no voluntariado a gente encontra muita gente assim. O quarto item, também muito preocupante, é a ausência de comunicação laboral eficiente. Claro, eu comento muito isso no curso com um pouco mais de detalhes, a gente fica aberto aqui às comunicações de cada um de vocês. Mas a ausência de comunicação no ambiente de trabalho também é algo que é extraordinariamente massacrante. Livros de ocorrências preenchidos de qualquer forma, eu acho que o pessoal não usa em AOBC, em atividade operacional de bombeiros profissionais civis, e na gestão lá nos cursos de bombeiros profissionais civis, eles, eu acho que nunca preencheram um livro de ocorrência, um livro ata, e não conhecem de instrumentos de passagem de serviço. Porque a gente tem aqui o EVOLUB, o Estágio Voluntário Operacional de Bombeiros, justamente para corrigir ou tentar corrigir algumas das discrepâncias da formação, e a gente vê muita aberração, muita gente que não conhece os itens mínimos que devem conter num livro de ocorrências, numa passagem de serviço, e a importância que esses itens têm, não só para o dia a dia do profissional, mas para a gestão local e para a alta gestão das instituições, porque as informações ali contidas são de grandiosíssima relevância. E até no momento, no intertício, naqueles locais onde não se há continuidade das atividades, por questões diversas, nós temos empresas, nós temos instituições que têm bombeiros só no período do dia, por exemplo. Outras que têm só de segunda a sexta-feira, sábado e domingo não tem atividade de bombeiros. E aí, como é que a gente faz nesse intertício, nesse intervalo? O bom seria que nós tivéssemos o bombeiro lá, mas até mudar a cultura dessas instituições, dessas empresas, leva tempo. E enquanto a gente tiver os outros pontos, aí os 3 que nós vimos anteriores, com certa deficiência, dificilmente a gente vai convencer a gestão de que isso de fato é imperioso, de que isso de fato deve acontecer, que nós tenhamos bombeiros em todos os momentos, dentro das instituições. Daí, a comunicação precisa ser muito eficiente. Item 5. Existe também um outro grave problema na gestão de bombeiros civis, que é uma gana, uma sede incoerente pela ocorrência ou pela ação. E aí nós temos muita gente frustrada porque vem para a área de bombeiros pensando que vai toda hora ter ocorrência, toda hora vai sair como bombeiro militar. E não é, gente. Bombeiro profissional civil é diferente. Bombeiro profissional civil trabalha com prevenção, deve estar preparado para a ação, mas ele trabalha muito mais com prevenção. E nesse trabalho de prevenção deve saber que nem toda hora, nem todo dia, nem toda quinzena, nem todo mês você vai ter ocorrências diárias para atender, mas deve se organizar de forma tal a fazer um trabalho em que a sua presença seja sentida.
Muitas vezes alguém fica pensando, só vão perceber que eu existo se houver uma ocorrência. E não é bem assim. A gente que trabalha na gestão de bombeiros há bastante tempo, a gente sabe que não é desse jeito que principalmente as grandes organizações e as organizações de respeito pensam, né? Falta de foco e da valorização da prevenção como ferramenta de sucesso profissional. Ora, não há no Brasil uma cultura prevencionista, mas existem vários atores propagando a cultura prevencionista. E em propagando essa cultura prevencionista, o que nós queremos alcançar com isso? Que realmente não é a medalha da prevenção, porque infelizmente ela não existe para algumas pessoas, para alguns casos, né? Nós valorizamos muito a prevenção, mas precisamos ainda mais amplificar o coro de pessoas que valorizam a prevenção como ferramenta de sucesso profissional também. O item 6 também, bastante interessante, que é a crise de identidade. Isso é um problema seríssimo, que é aquele desejo de se tornar um bombeiro de outro segmento, como por exemplo o bombeiro militar. Nós sabemos que o trâmite é totalmente diferente, são formações diferentes para cada nível. Nós sabemos que há muita gente dos corpos de bombeiros militares que hoje formam bombeiros civis, mas não podem trazer para a formação do bombeiro civil, a exemplo da formação do bombeiro militar, o mesmo tipo de formação. Assim como aquele que atua como bombeiro civil não pode ter a crise de identidade, desvalorizar o momento e a profissão em que está. Aos que desejam serem bombeiros militares, que sigam, né, a caminhada, o rito da formação, do concurso público, seja ele estadual, para os militares, municipal, hoje para os bombeiros municipais, ou até aqueles que vão atuar nos corpos de bombeiros voluntários, como é o caso de alguns estados brasileiros, que a gente tem lá a figura do bombeiro civil voluntário, desenvolvendo um trabalho extraordinário em parceria com estados e municípios, né? Às vezes, tem aqueles bombeiros civis também que menosprezam a sua atividade privada enquanto bombeiro civil, ou ainda compromete a sua aceitação provisória enquanto bombeiro civil, como disse anteriormente, né? Às vezes a pessoa olha para a sua situação e se acha inferior a outros tipos de bombeiros, o que não é. Tranqueira tem em todo lugar. Desculpa usar essa expressão, mas é a realidade. Tanto em bombeiros civis, militares e em toda a profissão. Tá? Infelizmente. Mas os profissionais melhores sobrepõem as tranqueiras e são profissionais extraordinários, tá? Mas em todo lugar tem tanto profissional ruim como profissional bom, e no bombeiro civil e no bombeiro militar tem gente boa, mas também tem aquelas pessoas que são gente ruim. Então não menospreze o que você é, porque você é uma pessoa extraordinária. Então a crise de identidade também pode ser percebida pela disformidade. Hoje nós temos muitos grupos pré-militares, e eu escrevi também um artigo sobre grupos pré-militares no Brasil, e existe uma mistura muito grande do que é pré-militarismo, do que é bombeiro civil, e até na capelania também existem grupos que confundem muito as coisas, e aí fica um negócio irregular, um negócio fora de padrão, uma coisa disforme, né, que deixa uma série de situações aí que são vexatórias ao bombeiro profissional civil. Lembrando que bombeiro civil é uma coisa, bombeiro voluntário é outra coisa, bombeiro militar é outra coisa, bombeiro municipal é outra coisa, bombeiro misto é outra coisa. Quer saber mais? Leia o nosso livro Bombeiro Civil no Brasil, que nós temos aí, inclusive, a primeira e a segunda edição gratuita. A primeira, lá em domínio público, que é fácil de achar pela internet, e também nós colocamos num diretório chamado Passei Direto, a segunda edição, e ainda tem a terceira e a quarta edição do livro Bombeiro Civil no Brasil, logicamente com suas alterações, mas que dão aí a entender, e tem vários vídeos aí na internet a respeito do assunto. Mas não podemos absorver a crise de identidade como uma coisa comum, porque ela não deve ser encarada como uma coisa comum, e isso também faz parte da deficiência da formação e vem como problema para a gestão dos bombeiros civis. Sétima questão, falta de comprometimento e pontualidade. Isso aqui é seríssimo, porque a pessoa traz um problema para o posto de trabalho,
para a empresa que presta serviço ou que representa, né, para os colegas de trabalho. Como, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo pequeno, que são os atrasos constantes e principalmente a falta de comprometimento com o trabalho. Um inicia o trabalho, o outro não dá continuidade. E aí gera um transtorno totalmente desnecessário, porque enquanto tem um que trabalha muito, o outro não trabalha nada. Eu trabalhei numa multinacional muito grande, né, do ramo de energia elétrica, né, de transformadores, e eu tinha lá uma rendição que chegava, meu horário era 7 horas da manhã, a rendição só chegava às 7h30, 7h20, quando chegava cedo. Nunca foi um bom profissional. Como a gente tinha uma gestão muito deficiente, incompetente, o que acontecia naquela época? As pessoas achavam aquilo uma coisa até quase que normal. Não, coitadinho, a pessoa vem de moto, aí pode acontecer algum problema, né? E às vezes dão preferências para essas pessoas. Mas não subestime o tempo e não subestime as situações. O mundo, como dizia uma certa música, é uma roda gigante e continua girando. E tem muita coisa nessas voltas que a vida dá, muita coisa acontece. É o que hoje eu costumo dizer com muito sucesso e felicidade nas atividades de gestão, que tive o prazer de coordenar e ainda tenho o prazer de coordenar e de trabalhar, é de que não compensa você deixar de ter comprometimento, deixar de ter pontualidade em nome de uma suposta amizade, em nome de uma suposta falta, né, de caráter e de competência, porque a gente não sabe nem o que é isso, isso é muito sério. Tá? E vamos lá para o 8º item, que é o que eu denomino de expectativa delirante. E o que é a expectativa delirante? Vocês viram ali na imagem, né? A expectativa e a realidade, né? Nós temos um monte dessas figurinhas aí pela internet, né? Expectativa e realidade. Então tem muita gente que tem se chamado expectativa delirante, que inclusive eu falei um pouco disso na revista Sobrap, que está disponível aí também na internet, na edição de setembro de 2021. Existe muita resistência à mudança, né? A pessoa vai para um outro local de trabalho ou cai de paraquedas na profissão de bombeiro civil, já que é uma profissão também que emprega muita gente, e aí a pessoa chega lá, cai de paraquedas na profissão, tem resistência à mudança, a se adequar, né? Um suposto saudosismo, né? Vem de uma determinada empresa, vem de uma outra instituição e quer implantar e quer trazer ou acha que pode fazer com que a empresa em que está atuando hoje deve ser igual a que ele atuava ou que ela atuava no passado. Isso não existe, meus amigos. Cada lugar é um lugar, cada instituição é uma instituição, é igual cada ocorrência é uma ocorrência. Não existe ocorrência igual. Pode ser semelhante, mas igual não existe. Tá? Então a mesma coisa, saudosismo exagerado. Ah, mas lá era assim. Era. Não é mais. Agora você está numa nova realidade e você tem que se adequar a essa nova realidade. Quando nós falamos lá na NR17 de ergonomia, o trabalho se adequa à pessoa, mas nesse caso comportamental, da expectativa delirante, cuidado, você não vai adequar o seu local de trabalho às suas expectativas, mas vai fazer com que ele seja agradável durante o período que você estiver lá desenvolvendo a sua atividade. E não se sinta também muito em casa, porque nossa casa é nossa casa, nosso local de trabalho é nosso local de trabalho. Temos que fazer, logicamente, ficamos mais tempo no nosso local de trabalho do que na nossa casa com nossos familiares. Mas temos que respeitar cada lugar com as suas características que cada lugar tem. Comparações não construtivas. Olha, lá nós fazíamos dessa forma, né? Que bom, que maravilha. Mas não dê tanta ênfase para isso, achando que você vai reconstruir culturas já consolidadas. Não é que nada se pode tocar, que nada se pode mudar. Não, é que nós, como disse, temos que respeitar o ambiente onde nós estamos, né? E principalmente o bombeiro, como já disse, se não for minimamente um profissional melhor, tem que ser uma pessoa melhor. E como pessoa melhor que tem que saber respeitar os ambientes.
E por fim, para não terminar, como eu sempre digo nos meus escritos, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que deixou um pouco da atenção de vocês aqui e colocar aí, aqui abaixo, nos comentários à disposição de vocês, ou ainda pelo nosso e-mail do CEPESF, Centro de Educação Personalizada do Sistema Federal, que é onde nós temos lá o curso de Gestão Estratégica de Bombeiros Profissionais Civis. O meu mais forte e fraterno abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e o meu muito obrigado.